Pessoal, peço gentilmente a vocês que acompanhem esse vídeo até o final. Motivo, ele tem início, meio e fim, e para que vocês consigam compreender tudo que eu vou transmitir, tem que acompanhar o vídeo na íntegra, ok? Pessoal, eu devo estar aqui no canto superior esquerdo de vocês, mais ou menos nessa área aqui. E vamos lá, vamos à instrução deste vídeo. Essa área ela parece inofensiva para vocês e parece normal, né? É o que a gente espera de uma área urbana, de um lote urbano. Temos aqui vegetações e tudo, temos um controle térmico dessa área, porque ela está, teoricamente, próxima a um rio. E temos aqui toda uma área de vegetação, né? Perfeito, só que aqui nós temos um detalhe. Isso aqui é o que nós esperamos de uma área, né? Mas se vocês analisarem um pouco melhor, podem ver aqui, ó, que existe um alinhamento fora a fora. Motivo, eu, na ocasião, quando eu fui lá analisar essa área em 2020, não fiquei sabendo por quê. Depois comentou-se, mas é assim, como eu me afastei desse caso, né, e eu trato todo o trabalho como um caso, uma vez que eu, como técnico, eu tenho que investigar algumas coisas, o que não é meu papel, tá? Não é da minha atribuição. Mas há casos em que eu tenho que estudar o porquê das coisas, né? Dizem, eu não posso afirmar, que devido às escavações aqui, a mineração que rolou aqui tempos antes, para estabilizar esses terrenos com a forma que eles têm, houve aqui uma implosões, explosões, seja lá como vocês vão chamar isso, nessa região, para justamente ter acesso a essa área, uma vez que aqui era uma área de mineração, em algum momento, em alguma ocasião, ou se usou essa mineração não com o intuito de transformar isso em uma pedreira, mas sim de extrair aqui para alterar o relevo. Beleza, informação complementar. O que houve aqui? Que eu sei qual foi o equívoco. Eu não sei se ele foi... Quer dizer, na verdade eu tenho uma grande e forte intuição de que isso aqui foi deliberado por conta do corretor ou corretora que vendeu. Então vamos lá. Primeiro vamos dar o quadro e as tintas a vocês. Os erros por parte de uma venda como essa, ou é de responsabilidade da imobiliária, ou é por responsabilidade do técnico em transação imobiliária, que é o famoso corretor, né? Os corretores. É uma classe a qual eu tenho muitos amigos, mas eles sabem, eu sempre pontuo isso. A maioria das pessoas que trabalham com a corretagem de imóveis são um bando de imbecil, cara. Não são todos, é óbvio. Mas é uma galera que realmente assim precisa comer um feijão com arroz antes de sair a vender. Por quê? Ou eles querem vender a casa a qualquer custo só para eles lucrarem, e eles realmente não ligam para o patrimônio das pessoas, ou realmente eles são burros. Não são todos, eu vou reafirmar isso. Tem muita gente boa no mercado, mas os bons pagam pelos ruins, e isso aqui é uma coisa que chama atenção pela estupidez de como foi a venda. Porque assim, é só vocês olharem aqui, vocês vão comparar todos os terrenos à volta são retangulares, né? Por que só esse aqui seria diferente? Mas olha como é a realidade dele. E uma pena que eu não posso mostrar a matrícula, apesar de ser um documento público, devido às informações que aparecem lá, que são referentes aos titulares da área, e aparecem os documentos, então eu não posso citar o nome completo, devido à proteção de dados, e também não posso mostrar porque tem os documentos das pessoas lá, né? É um conteúdo sensível, vamos dizer assim, apesar do documento ser público. Qualquer pessoa do Brasil pode pesquisar qualquer matrícula, seja lá onde for. Só tem que alegar um motivo no balcão e pedir, solicitar a matrícula, pode ser em qualquer cidade, tu pode pedir da tua cidade um documento que está a 4 ou 5 estados aí para cima de vocês. Esse aqui é o terreno para valer. Tá? É assim, o que se espera de um terreno normal urbano? De 250 a 360 metros quadrados. Quanto tem esse aqui, na verdade? Vamos clicar aqui e vem em propriedades, medidas. Ah, tá, ele está mostrando o outro, né? Eu quero esse aqui. Aí, ó, 169. Ele tem, na verdade, menos, tá? Do que o que se espera. Se eu não me engano, quando eu fui lá olhar a área, a própria matrícula apontava algo em torno de 141 metros quadrados. Porque aqui, essa ponta, se eu não me engano, ela não tem o mesmo alinhamento que as outras áreas. Né? E aqui vocês já podem ver que está distante, né? Mas ela talvez ainda é mais recuada. E aí, agora eu vou jogar aqui o tal do bonequinho do Street View para mostrar a testada da área para vocês. Isso é uma área que eu fui chamado para medir em 2020. E na ocasião eu fui, olha aqui, ó, tem esse fim de rua, aqui demonstra já o pátio e um pavilhão de uma empresa. Para cá, a área construída, que na ocasião era uma área que estava na fase cinza, ainda estavam nessa parte dela, não haviam feito isso aqui tudo. E haviam outras casas aqui sendo construídas, mas assim, a composição do restante da área está exatamente do jeito que quando eu fui medir. Essa atualização aqui de imagem aconteceu agora no fim de 2025, mas eu na ocasião era janeiro de 2020 quando fui lá. E agora o que eu tenho que explicar para vocês? Isso aqui foi um erro. Ou por parte da imobiliária ou por parte do corretor. Mas também uma coisa que eu chamo de cliente que compra as coisas na emoção. E aí, por que eu falo disso
sem arrogância e sem deboche. Mas é com, na verdade, um tom de pesar que eu fico, né? Porque quando eu passo os meus valores para os clientes, boa parte deles não gosta, né, de desembolsar ou de pagar para ter esse tipo de atendimento. Em compensação, façam as contas. Pagaram por esse terreno aí de 150, 170 metros quadrados em torno aí de uns bons 100 mil reais. Os terrenos na volta valem muito mais. O pessoal comprou no impulso achando que estava fazendo um baita negócio. Já estava até planejando. Primeiro chamaram arquiteto, enfim, chamaram todo mundo que deveriam chamar no final do processo, depois de terem me contratado. Mas não, fizeram um planejamento da área, fizeram a arquitetura da área, então já tinha paisagismo planejado aqui, a arquitetura com mais assim focada em design de interiores e a parte de engenharia, e nenhum desses profissionais, e eu não estou aqui tecendo críticas às classes, mas sim às pessoas que foram chamadas para esse caso em específico. Quem vendeu, as pessoas envolvidas com a venda e os outros técnicos na ocasião, que deveriam ter, a primeira coisa que eles deveriam ter analisado a matrícula e tá, cadê as dimensões da área? Só que depois que todo mundo vendeu o seu serviço, o pessoal aqui teve um prejuízo, como eu falei para vocês, na ordem de 100 mil ou mais os projetos que custaram quase que um salário mínimo ou 2, cada um, na ocasião. Então façam as contas aí. Se o pessoal não havia terminado de pagar o terreno, com certeza investiram em mais de 10 mil, 15 mil no terreno, com as parcelas que vinham pagando. Mas os projetos, calculem o prejuízo. Na ordem aí de uns bons 20, 30 mil reais na época. Hoje seria mais. Faço a conta de quanto eu cobraria para ir lá medir o terreno e evitar toda essa dor de cabeça. Removendo a vegetação, talvez 1 ou 2 salários mínimos. Com a vegetação e eu tendo que desembolsar, não sei quanto eu cobraria. Teria que colocar uma pessoa para remover parte da vegetação. E para isso teria que analisar algumas espécies de árvores para ver se poderia remover ou não. Então tem tudo isso. Mas ainda assim, colocando uma conta bem alta, se eu cobrasse aqui 6 mil, façam a conta de quanto custou para o pessoal que comprou isso aqui na emoção e no impulso, sem consultar o técnico correto, comparado com o gasto que eles tiveram, ver se eu não saio muito mais barato. E isso que eu coloquei o caso extrapolando nos valores, tá? Claro que eu não cobraria isso aí. Não desse jeito. Eu tô apenas apontando para vocês as coisas por alto, tá? Até porque, assim, quem estiver olhando isso aqui em 2035, obviamente os valores estarão diferentes. Mas o que eu chamo a atenção aqui? A compra das pessoas na emoção, e aí todo mundo faz as coisas ao contrário. Todo mundo quer começar as coisas pelo telhado e não pelas fundações. A primeira pessoa que vocês devem consultar, um técnico em agrimensura, um técnico em topografia, que está com a sua credencial ativa, que entende de posicionamento global, que tem as suas atribuições lá todas estabelecidas e ativas, conforme mandam os conselhos. Essa pessoa que vocês devem chamar antes de comprar e assinar qualquer coisa. Mas todo mundo descobre isso da pior maneira, pela dor. É que nem a busca por Jesus Cristo, claro que guardadas as proporções, tá? Não quero me comparar com Jesus. Mas isso aqui é um caso, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, mais uma vez, é similar. Isso aqui poderia ser evitado. E aí é óbvio que agora vai parecer, o cara tá querendo fazer só o jabá pro curso dele. Mas corretores, por favor, aprendam com isso aqui, a avaliar matrículas. Comprem os meus cursos, porque lá eu falo justamente de uma coisa que a maioria de vocês deveria saber e não sabe. Outra, até mesmo os engenheiros, eu tenho uma infinidade de cursos a respeito de topografia e até mesmo de desenho técnico do ramo de vocês. Arquitetos, a mesma coisa. E o principal, clientes, não comprem as coisas na emoção. Vocês estão enfiando o dinheiro de vocês no ralo com isso. Então, tá aqui a prova de uma coisa que eu falo muito para as pessoas aí no geral. E isso aqui é um apelo meu. Né? Não tô aqui só com o propósito de vender curso, que sim, fato. Se todos vocês aqui não puderem comprar o curso, mas puderem me ajudar com o Pix, de grande valia, para que vocês continuem tendo esse tipo de informação gratuita. Mas se comprarem os meus cursos, já ajuda um monte. Tem curso aqui que vale menos que uma pizza. E me ajuda um monte como produtor de conteúdo. Vocês estão tendo essa informação de graça e vocês já vão poupar um caminhão de dinheiro com isso. Mas assim, isso aqui poderia ter sido analisado com uma simples visita de um técnico antes de sair comprando e pagando projeto e tudo. Porque clientes emocionados, eu não os culpo. Afinal, todo mundo tem o direito de sonhar com a casa própria. Só que isso aqui, gente, pensa no gasto que foi isso aqui, exacerbado, ou exacerbado, por um erro bobo, que um técnico que nem eu poderia ter evitado. Eu já no início, antes deles comprarem, eu já apontaria, olha, não sei se vocês deveriam comprar esse terreno. Por quê? Bom, vocês devem ter visto aí que houve uma interrupção, problemas aqui técnicos câmera. Mas vamos lá. Passando para vocês sobre essa área. A compra dessa área foi burra. Só que isso é por conta dos clientes? Não. Isso é por conta de negligência de vários aspectos, vários fatores que eu posso apontar para vocês. O primeiro, os técnicos
de transações imobiliárias, que a gente chama de corretores, com total despreparo para o mercado de trabalho. Incompetência das imobiliárias, que também não visam orientar os seus corretores e logo acabam transferindo esses erros para o cliente. Compra impulsiva de clientes por conta de uma emoção, às vezes né, questões emocionais. E aí a gente está lidando com algo que é o patrimônio, o sonho das pessoas, e tem gente que usa e abusa dessa questão e coloca pressão, inclusive, com aquele papinho furado do, tem outras pessoas olhando e tudo. E a gente, por uma questão de não perder uma oportunidade, acaba caindo nisso. Então, assim, pode haver um erro por conta do técnico? Sim, eu tenho que fazer essa ressalva. A pessoa que vendeu pode ter sido induzida ao erro, mas é assim, o que vocês aprenderam lá no curso de técnico de transações imobiliárias? Vocês nunca leram uma matrícula, pelo que eu estou percebendo. Lá na própria matrícula estava descrevendo que aquela parte aos fundos não tinha nem 4 metros. Eu não me recordo agora se era 2 e pouco ou 3 e pouco. Não tinha 4 metros. Eu não tenho mais essa matrícula aqui à minha mão, se eu não me engano. É que na verdade eu lembro do nome dos donos que compraram. O nome do tal do seu fulaninho é a dona fulana lá. Mas as pessoas que estavam antes como os antigos titulares eu não recordo. Se não, eu ia pegar só a parte dos segmentos de reta, ou seja, o comprimento entre um vértice e outro, que a gente chama de quina. E aí passaria isso para vocês aqui para que a gente analisasse. Ia recriar aquele polígono exatamente como ele é. Para que vocês vissem como essa área é ridícula. Não tem como construir quase nada nela. Basicamente, tu conseguiria fazer uma casa de menos de 50 metros quadrados, que teria que acompanhar aquele relevo, e tu não conseguiria fazer nada do que eles planejavam, ou seja, a casa que eles planejavam teria o triplo do tamanho, a não ser que eles façam em andares, que nem o vizinho da frente ali. Mas aí assim, tu precisa de uma série de permissões e uma análise de solo também. Tudo isso com a consulta de um agrimensor competente, que tem uma bagagem, sairia por muito menos. Ou talvez essa compra não sairia, né? Mas aí o que adiantou? O pessoal gastou uma grana que deu quase um carro zero, o valor de tudo, né? Contando o tamanho da área, né? As dimensões previstas nela, mais os gastos com o projeto, e esse dinheiro foi pro lixo, pro ralo, seja lá como vocês pretendem chamar isso. Tudo por pequenos erros evitáveis, erros bobos, que se tivessem consultado a pessoa certa não teria acontecido. Então fica a ressalva para vocês. Tem os links aqui dos cursos, mais uma vez eu vou apontar isso. Comprem esse curso. Isso vai livrar vocês de muita dor de cabeça. Eu explico sobre as diferenças de documentos ali. Isso vale para quem quer comprar imóvel, vale para corretora, para parar de falar bobagem na hora de vender os seus imóveis, para analisar melhor os documentos. Enfim, tem pessoas ali falando também junto nesse curso, pessoas que trabalharam no ramo e pegaram casos similares a estes, né? Então, houveram momentos ali em que a gente trabalhou até em conjunto, né, para resolver abacaxis como esses aí. Então, antes de comprar na emoção e isso te levar para um buraco, né, compra com um pouquinho mais de tranquilidade, sem desespero, consulta o técnico correto, alguém que tem embasamento do ramo de perícias judiciais, alguém que já trabalhou junto ao TJ, que é o Tribunal de Justiça, um técnico que já mediu uma série de áreas, que já fez certificações de área pelo CIGEF-INCRA em imóveis rurais e que também tem bastante levantamento urbano. E lembrando que tem normas também que já cobram, exigem georreferenciamento urbano, mas nem todo mundo sabe disso. Imagina esses ricos técnicos aí com os cursos, sabe-se lá onde fizeram, que não sabem avaliar essas questões aí. Se tem gente que tem casca já de 30, 40 anos no ramo, e quando esses dias eu falei que uma perícia, um levantamento pericial de uma avaliação imobiliária, ela tem que ter entre 30 a 60 páginas, e as pessoas se apavoraram. Não, imagina, a gente vê por aí 1 ou 3 folhas. Eu falei, pois é, mas está errado. Algo bem embasado que dê sustentação, vai muito mais informações. A pessoa com 30 anos no ramo ficou pasma ao saber, deu. Pois é, desculpa, mas o que tu viu até hoje é inconsistente. O que se pratica hoje, tecnicamente, é bem diferente do que vocês viram. Mas, cara, desculpa, é o meu ramo. Por isso que eu falo pra vocês com veemência. A pessoa que vocês devem chamar antes de assinar um contrato de um imóvel, técnico em agrimensura. Não me chamem engenheiro, arquiteto, nada disso antes. A primeira pessoa antes de assinar para comprar uma propriedade somos nós. Um abraço para vocês.